Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Eu quero te mostrar aqui agora nesse vídeo os tipos de peritos que nós encontramos nas diligências periciais, lá no processo judicial do trabalho, onde o empregado está reclamando pelo direito de ou adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e também indenização por acidentes e doenças do trabalho. Então, nós temos aquela figura que o juiz indica, que é o perito. E agora eu estou conversando com você, que é o assistente técnico da perícia judicial. Seja representando a empresa ou representando o empregado, você vai se defrontar com o perito lá naquele momento das diligências periciais. E aí, você vai ter que estar preparado psicologicamente, tecnicamente, porque você pode encontrar um perito muito diferente daquele que você já conheceu em outras diligências, e que você vai encontrar pela frente diferentes tipos de peritos, diferentes tipos de profissionais. Então, eu, na minha experiência aí de mais de 20 anos nessa área, conheci muita gente, muitos peritos de alta competência, muita gente de alto gabarito, de alta qualidade, como pessoa, como figura humana, como profissional. Mas também me defrontei com algumas figurinhas que às vezes complicaram a minha atividade, seja como advogado ou como assistente técnico. Então eu quero passar aqui agora para vocês um pouco dessas figuras que você que vai atuar como assistente técnico ou já atua como assistente técnico, vai encontrar pela frente uma dessas figuras. E você que já é perito ou vai ser perito, procure ver se você não se enquadra num desses tipos aí. E já posso garantir que alguns desses tipos que eu vou apresentar são figuras complicadas, às vezes, de você manter um relacionamento profissional. Vamos então, por partes, seguindo aí. O primeiro que eu quero falar são os peritos da velha guarda. Aquelas pessoas mais ou menos assim da minha idade, os sessentões, né? Então, você vai encontrar peritos aí nessa faixa de idade, acima de 50 anos, 60, já são pessoas de idade com muitos anos de experiência nessa área. E aí você poderia pensar que, puxa, mas o camarada, se ele tem já uma certa idade, então ele vai ter bastante experiência, né? E às vezes a gente se engana. Eu, por várias vezes, me enganei e encontrei alguns peritos de idade que supostamente deveriam conhecer do assunto, mas que na verdade se perderam no tempo, não evoluíram com as ciências jurídicas, com as ciências técnicas, e aí lá na perícia tentam se impor exatamente pela experiência que supostamente deveriam ter, né? E ou querem demonstrar. Então, quando você se defrontar com um perito assim de uma idade aí na faixa de 50, 60 anos, tem que ficar com uma certa reserva, que você pode, às vezes, se enganar, que aquela pessoa, embora tenha essa idade, muitos anos de atividade, pode não ter exatamente os conhecimentos que um perito de verdade, um expert deveria de ter, né? Então, esse é o perito da velha guarda. E, na sua quase totalidade, são homens. Dificilmente você encontra uma perita assim, já com certa idade. As mulheres, acho que chegam a certa idade e não se dispõem mais a esse tipo de atividade, né? Os homens, sim. Então, são os peritos da velha guarda.
Eu não estou dizendo aqui que são incompetentes de forma alguma, eu só digo que em alguns casos você tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção que você pode estar enganado naquele tipo de pessoas que supostamente deveria ter altos conhecimentos técnicos e na verdade não tem. Em contrapartida, nós temos o perito novato. É aquele que se formou há pouco tempo na sua graduação, já em seguida fez o curso de pós-engenharia de segurança do trabalho e aí resolve exercer a atividade de perito. Normalmente são rapazes novos, moças também, são tranquilos, né? São pessoas educadas, são pessoas assim que sabem que estão começando ali. E aí o que acontece? Quando tem os advogados presentes nas diligências periciais, os advogados mais experientes ou os assistentes técnicos percebem aquele rapaz novo que ele está começando, e é fácil, porque a pessoa se mostra insegura, a pessoa procura não falar muito, o perito, né, para demonstrar que está começando agora. Então, você, como assistente técnico, tem que respeitar essas pessoas, saber que estão começando. Não significa que não sejam bons profissionais em matéria de higiene ocupacional, por exemplo, né, que entendam do assunto, mas que, pelo fato de estarem começando, estão ainda cruz na matéria e podem demonstrar assim uma insegurança. E, dependendo do grau de insegurança, pode muitas vezes comprometer a perícia, considerando que se o advogado ou os advogados tentarem manipular, tentarem tomar conta da perícia, pode se complicar. No curso de perícia, eu sempre oriento esse pessoal mais novo de já de início das suas diligências periciais, deixar bem claro para os advogados que quem manda ali é o perito. Né? Então, você, como assistente técnico, se deparando com esse pessoal que está começando, tem que respeitar, tem que considerar e aí procurar levar a perícia de uma forma tranquila, porque normalmente eles são tranquilos. Aí, o terceiro caso, aqui na nossa live, é a perita. As mulheres, por natureza, são mais doces, são mais afáveis, são mais amáveis do que os peritos, né? Então, quando você se defronta com uma perita, normalmente a perícia é tranquila. Eu nunca tive problema quando se tratava de uma perita. Então, as mulheres são mais tranquilas, sabem conduzir a coisa de uma forma pacífica. O problema normalmente são os advogados. Quando percebem que é uma perita, procuram, de uma forma até indelicada, passar por cima, querer dominar, tipo assim, é uma mulher, é uma perita, é uma moça nova, e aí o advogado querer dominar. Então, você, como assistente técnico, tem que levar em consideração que normalmente as mulheres são tranquilas, as peritas são tranquilas, né? Às vezes tem algum problema, assim, quando é perita, em relação a adentrar a fábrica, o calçado que ela está utilizando, ou a roupa, mas eu nos meus cursos presenciais e no curso online sempre recomendo às meninas, né, às engenheiras, que devem comparecer nas diligências periciais de forma adequada, de acordo com aquele ambiente. A moça não pode ir de salto alto, roupas provocantes, saia curta, essas coisas assim. Mas, via de regra, fora isso, normalmente as peritas são tranquilas. O nosso próximo caso, o nosso próximo perito é o perito autoritário. Então, existem alguns, principalmente aqueles mais antigos, os mais velhos, que por uma razão, às vezes até para não demonstrar insegurança, tentam ser autoritários, só ele que fala, só ele que comanda, ninguém mais fala nada. Eu soube de um caso em Uberlândia, se não me engano,
que me contaram num curso presencial que na região lá tinha um perito que chegava e naquela conversa inicial, preliminar, a conversa administrativa que o perito deve fazer antes de iniciar a perícia, o sujeito já colocava ali as manguinhas de fora, dizendo, ó, aqui só quem fala sou eu que mando, eu que faço, eu que mando prender, eu que mando soltar. E me disseram que ninguém podia abrir a boca durante a realização da perícia. A menos que ele perguntasse alguma coisa, ninguém poderia interpelar aquele perito, era um perito autoritário, né? Então, você lá na entrevista inicial, você como assistente técnico, se o perito chegar já dizendo, querendo se impor, você, naquele momento inicial lá, deixa claro que você como assistente técnico, na condição de assistente da empresa ou do empregado, você vai anotar, você vai tomar nota de todos os atos praticados pelo perito. E vai anotar, vai avisar o perito, se o senhor não permitir que eu me manifeste, eu vou escrever no meu relatório que o perito não permitiu que eu me manifestasse. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de perito, porque quando se encontra com um assistente um pouco mais afoito ou com advogados, a tendência é de esquentar a temperatura do ambiente e dar confusão ali na hora. O nosso próximo perito é o perito Mandrake. Para o pessoal mais novo aí, que não conhece, o Mandrake era uma personagem das figuras do gibi, das figuras em quadrinho, né? O Mandrake era um mágico que tirava coelho da cartola, era um super-herói das revistas em quadrinhos e a habilidade dele era a magia. Então, quando eu digo um perito mandrake, é aquele perito que inventa as coisas, que vê coisa que não existe. Então, você, como assistente técnico, vai tomar nota, vai fotografar, vai anotar tudo para evitar que o perito mandrake ele invente coisas. O perito mandrake é aquele que foi designado, ou pedido lá no processo, na petição inicial, é ruído. Aí ele chega lá, além do ruído, ele começa a fuçar, a procurar, aí ele encontra riscos químicos, ele encontra calor, ele encontra isso e mais aquilo, quer dizer, ele tira da cartola aquilo que não foi pedido pelo advogado lá na ação trabalhista. Ou então começa a inventar outras coisas, quando você pega o laudo dele, você tem uma surpresa. Puxa, mas isso aqui não existe, isso aqui não foi assim, não foi assado. Quer dizer, o perito, ele tem uma capacidade de inventar coisas, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de perito. O próximo perito é o The Flash. Também é um herói aí da televisão, né? O The Flash é aquele cara que anda numa super velocidade. Ele faz tudo em questão de segundos, ele corre 10 quilômetros e por aí afora. O perito The Flash é aquele que chega na empresa e faz uma perícia em 10, 15 minutos. No ruído, ele toma uma única medição instantânea, daquele momento que ele chegou e está resolvida a perícia, pega sua maleta e vai embora. O perito The Flash é aquele que faz 10, 12 perícias por dia. Numa certa cidade aí no interior de São Paulo, me contaram, aqui na nossa cidade tem um perito que vem de uma outra cidade maior e ele já vem na sua agenda para realizar 10 a 15 perícias no dia. Então ele fica no máximo meia hora em cada empresa. E aí, como é que o cara vai fazer uma dosimetria de ruído, vai fazer um cálculo de BUTG, coleta de agentes químicos? Não tem como, né? E aí você, como assistente técnico que participou do curso ou vai participar do curso online, vai entender que não tem como o perito fazer mais do que uma perícia por dia. Então, esse é o The Flash. Tem que tomar cuidado, porque quando ele entrega o laudo dele, lá vem um monte de situações inexistentes que ele coloca no papel para justificar a sua super velocidade na realização das diligências periciais.
O próximo perito é o perito Ctrl+C, Ctrl+V. Quem é esse cara? É o perito que não faz dosimetria de ruído, que não faz cálculo de BUTG, que não faz nada. Ele chega lá na empresa e ele pede cópia do PPRA, cópia do LTCAT, cópia disso, cópia daquilo. E as pessoas temendo, com medo do perito, ou achando que o perito pode pedir tudo isso, saem correndo tirar cópias de PPRA dos últimos 5 anos, do LTCAT, dos laudos e tal. Aí o perito pega aquele calhamaço de cópia, leva para casa e copia todos os resultados que ele achar conveniente que deve ser colocado no seu laudo pericial. Então, ele fez simplesmente copia aqui e cola lá o nosso famoso e conhecido Ctrl+C, Ctrl+V. E no caso, você como assistente técnico, se aprendeu já no curso ou vai participar do curso online, você vai saber como tratar desses casos aí para impor um limite para evitar que o perito Ctrl+C, Ctrl+V faça esse tipo de coisa, copiar e colar, e aí lá no seu laudo dizer que ele fez tudo aquilo. E quando a gente sabe que não pode ser feito assim. Então você vai aprender as técnicas para não permitir que o perito faça esse tal de Ctrl+C, Ctrl+V. Por último, nós temos o perito camaleão. O perito camaleão, fazendo uma alusão àquele animalzinho lá que muda de cor dependendo do ambiente que ele está, o perito camaleão, ele muda o seu comportamento dependendo de quem ele encontra lá nas diligências periciais. Se ele chega lá e não tem nenhum advogado, ele age de uma forma. Se ele chega lá e tem assistente técnico, ele age de forma diferente. Se o assistente técnico é engenheiro, ele se comporta de uma maneira. Se o assistente técnico é técnico em segurança do trabalho, ele se comporta de outra maneira. Então, é o perito que muda o seu comportamento de acordo com quem está participando das diligências. Profissionalmente, eu acho isso uma falta de ética total, porque o perito sério, o perito honesto, ele age da mesma forma, independente se tem um advogado, se tem dois advogados, se o assistente técnico é engenheiro, se é técnico em segurança do trabalho. Então, você tem que tomar cuidado, principalmente você que é técnico em segurança do trabalho, quando você se encontra com esse tipo de perito e ele quer se impor sobre você que é técnico em segurança do trabalho. Ou então, o perito que começa a pender muito para o lado da empresa, quando tem um advogado, ou para o lado do empregado. Então, perceba isso e lá no seu relatório, no seu laudo final, você vai mostrar para o advogado para o qual você está auxiliando o comportamento desse perito. Então, dessa forma, eu te mostrei alguns tipos de perito. E agora eu aproveito para você ir lá no meu site, lá no periciasdotrabalho.com.br, está aqui aparecendo na tela o endereço, ou então no videoteconline.com.br. Clica lá, curso de perícia judicial, e venha participar do nosso curso para você se tornar um assistente técnico nas perícias judiciais, ou então você que é engenheiro, você que é médico, fazer o curso para se capacitar como perito judicial do trabalho. Valeu? Conto com vocês, espero vocês lá. Qualquer dúvida, me manda um e-mail que está aparecendo aí. Um abraço, tchau.